Muito boa noite, gente. Como estão? Espero que esteja tudo muito bem. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência na nossa playlist. Devagarinho e sempre, né? Fazendo o nosso trabalhinho aqui, humildemente, dando continuidade aí ao nosso propósito. Hoje é domingo, né? Hoje eu tive um domingo, eu senti uma energia mais leve, hoje no dia de domingo, eu não sei se porque eu estava ocupado com meus afazeres, né, da minha casa aqui no caso, estava lá cuidando do fundo do quintal, organizando plantas, esse tipo de coisa, acho que, não sei se isso tem a ver, enfim, não percebi uma energia muito pesada, mas enfim, né, e aí de maneira que agora estava me concentrando aqui, comecei a sentir a presença da espiritualidade, é impressionante, né? Como a partir do momento que você consegue uma rotina, né, dessas preces, é impressionante como a gente já começa a sentir uma variação da energia no momento da prece. Isso é muito importante, né? Eu fico feliz com a presença dos espíritos aqui e agradeço a presença deles especialmente. Hoje aqui tá meu companheirinho fazendo companhia aqui pra mim, que é o Giló. Esse é o Giló, o novo membro da família. Ele tem 3 meses, enfim, tá novinho, tá crescendo aqui. Bom, gente, como vocês já sabem, o propósito dessa playlist é justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que não têm com quem rezar e, né, com quem fazer a prece. Então, nesse caso, eu estou aqui oferecendo a minha companhia para que você possa fazer suas preces junto comigo. O tipo de prece que a gente faz aqui, vocês bem sabem, é uma prece que é uma proposição espírita e, portanto, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também, tem usado esse livrinho da psicografia da Irene Pacheco Machado. Deixa eu ver se pega assim a luz aqui, eu preciso corrigir ela depois. Esse livrinho aqui da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó. E também esse outro livro aqui que a gente usa, que é o livro do Sri Prembaba, Flor do Dia, né? Enfim, e nós vamos usá-los novamente hoje, tá bom? Bem, a gente sempre começa esse momento de prece, né? Antes da evocação dos nossos bons amigos, a gente sempre começa por uma respiração, que é o que nós vamos fazer, e geralmente a gente usa de 8 a 10 minutos de respiração, porque eu acho que isso ajuda muito a nossa conexão com a espiritualidade, né? E obviamente a gente tem que pensar que os bons espíritos também têm a possibilidade de nos ajudar, por exemplo, aplicando passes se for o caso, enfim, ou limpando, ou pacificando a nossa consciência, ou tranquilizando os nossos pensamentos, a fim de que a gente possa tirar o melhor proveito desse momento, né? Aqui tem um incensozinho de acácia rolando. Aqui tem uma aguinha para ser fluidificada. Aqui tem o meu gatinho do meu lado. E, enfim, a gente começa então a nossa respiração e logo em seguida a gente então orienta a nossa prece. E de fato a gente sempre tem 3 fases nessa prece, vamos dizer assim, que dura em torno de 40 minutos, que é a primeira fase, a fase da prece coletiva, né, a prece pública que eu chamo. A segunda parte é o momento que a gente faz um Pai Nosso fazendo os nossos pedidos. E a terceira parte é a parte em que a gente lê uma frase de inspiração para a semana ou para o dia seguinte, tá bom?
Então, para a gente começar nosso processo de acalmamento, ou seja, de expansão da nossa aura, a gente faz a respiração, e a respiração funciona em 3 etapas, né? Que é a gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa e depois expira. Isso ajuda muito, né, na dilatação da nossa aura e obviamente na conexão com a espiritualidade. Então a gente começa a respiração e a gente começa da seguinte maneira: a gente faz assim, ó. Pausa, pausa e aí expira. As músicas que a gente está ouvindo, continuem respirando.
faz parte de um site chamado Upbeat, e ele está na descrição do vídeo. E obviamente você pode baixar essas músicas porque elas são sem fins lucrativos. Por conta disso você pode usar também nos seus momentos de prece. A gente sempre usa um artista aqui que eu tenho aprendido a admirar, que é o ele atende pela alcunha de Ambient Boy, né? Então as músicas vão estar aqui na descrição do vídeo depois, se vocês quiserem baixar. Nesse processo de respiração, uma dica interessante é que quando a gente expira, né, quando a gente faz o tsh, e aqui no caso eu faço bem marcado para as pessoas meio que acompanharem a respiração, né? A gente pode imaginar uma nuvem branca saindo dos nossos poros, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, né, da nossa boca, porque na verdade essa nuvem branca que a gente imagina saindo do nosso corpo, na verdade é similar, né, à energia anímica, ou seja, a energia densa do nosso corpo etérico e também corpo energético, né, vamos chamar assim. Então quando a gente exterioriza essa energia, na verdade a gente vai sutilizando, ou seja, a gente vai ficando um pouco mais leve energeticamente falando. E isso obviamente favorece o nosso contato com a espiritualidade. Haja vista que quando a gente está à noite dormindo, né, os nossos sonhos ou as nossas experiências, elas acontecem geralmente de madrugada, que é quando a maioria das pessoas estão dormindo e portanto elas estão condensando menos energia densa. Então nesse momento, que é a madrugada, é um momento mais leve, mais sutil, e é justamente nesse momento que facilita a nossa estada em outras dimensões, em outros lugares. E voltando ao lance de exteriorizar essa energia, ou seja, imaginar essa energia branca, essa fumaça branca saindo da gente, é uma forma também de avisar o cérebro, né, que nós queremos estar mais leves, que nós estamos doando a nossa energia, né? Isso é importante também, tá bom? Mais um minuto. Então, a partir de agora, a gente começa o nosso processo de evocação dos bons amigos, dos bons espíritos, para que eles nos orientem, nos ajudem
né? Enfim, favoreçam o nosso momento de prece. Lembrando que nós vamos escolher aqui desses livros que eu já disse as leituras, né? Então nós vamos escolher uma leitura do Evangelho e também das reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E eu peço então humildemente que os bons amigos nos ajudem a encontrar leituras que sejam satisfatórias e façam sentido especialmente para o nosso momento de prece, tá certo? Então, humildemente, nós pedimos aos bons espíritos que estejam conosco a partir de agora, magnetizando e orientando os nossos pensamentos, a fim de que nós colhamos os melhores... Desculpe. Que nós colhamos os melhores frutos, os melhores objetivos desse momento de prece. E que se, porventura, algum espírito passante... ou enfim, algum espírito, alguma consciência que tenha sido atraída ou trazida para esse momento, para esse lugar de prece, que elas também recebam as energias necessárias para que se sintam fortalecidos e prontos para as próximas caminhadas de suas vidas espirituais. Pedimos também aos bons amigos que possam caridosamente magnetizar as energias que por hora cedemos, para que elas possam cumprir as mais belas funções em função dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos irmãos desencarnados, enfim, de todos nós. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. Abri aqui aleatoriamente na página 240 e a gente peguei o bonde andando aqui no meio do negócio. Mas enfim, vamos lá. Tem a ver com não vim trazer a paz, mas a divisão. E eu abri na página da explicação disso, então vamos lá. É preciso observar que o cristianismo apareceu quando o paganismo estava em decadência e se debatia contra as luzes da razão. Praticavam-no ainda por formalidade, mas a crença havia desaparecido e apenas o interesse pessoal o sustentava. O interesse é persistente. Ele aparece... Não, desculpa. Ele é persistente. Ele nunca cede à evidência. Irrita-se cada vez mais, e quanto mais claros os objetivos são, os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o abala, visto que a sua alma melhorou aqui, a luz está bom, sabe muito bem que está errado, mas melhor demonstra o seu erro. Não, desculpem aqui, que a luz aqui parece forte, mas ela é bem fraca, tá? Que a câmera compensa. Vamos lá, melhorar aqui o lugarzinho de leitura. Vou começar de novo, tá? É preciso observar que o cristianismo apareceu quando o paganismo estava em decadência e se debatia contra as luzes da razão.
Praticavam-no ainda por formalidade, mas a crença havia desaparecido e apenas o interesse pessoal sustentava. O interesse é persistente, ele nunca cede à evidência. Irrita-se cada vez mais quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que lhe opõem e que melhor demonstram seu erro. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o abala, visto que na sua alma não há verdadeira fé. O que mais amedronta é a luz que abre os olhos aos cegos. O erro lhe é proveitoso, eis porque se aferra a ele e o defende. Sócrates também não tinha formulado uma doutrina semelhante até certo ponto ao do Cristo, porque ela não prevaleceu naquela época em meio a um dos povos mais inteligentes da terra, e porque o tempo ainda não havia chegado. Ele semeou em uma terra não preparada. O paganismo não estava suficientemente desgastado. O Cristo recebeu sua missão providencial no tempo determinado, e nem todos os homens de seu tempo estavam à altura das suas ideias cristãs, mas havia um clima mais favorável para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e preparado os espíritos. Veja a obra de introdução no parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, a maior parte dissimulado por alegorias e figuras de linguagem. Daí nasceram de imediato numerosas seitas que pretendiam ser e ter com exclusividade a verdade, e por séculos não puderam entrar em acordo, esquecendo-se do mais importante dos ensinamentos divinos, aquele sobre o qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Essas seitas se amaldiçoavam mutuamente e arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as no sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos passaram a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos. E é um fato comprovado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas. Nelas cometeram-se as atrocidades e um barbarismo muito maior do que em qualquer outro. Então aqui ele vem nessa passagem do Evangelho, obviamente ele está tentando explicar essa moral cristã que por vezes ela é moldada, né, para que atinja certos objetivos, né? E obviamente isso tem muito a ver com que especialmente o papel das seitas e das igrejas, né? E nesse sentido a gente tem que falar do papel da Igreja Católica, né? Porque até mesmo na criação do Evangelho segundo o Espiritismo, se o Allan Kardec não tivesse colocado ali que 33%, como se fala no meio espírita, né, fosse a religião, talvez o Allan Kardec talvez não teria sido rechaçado violentamente como
de fato tentaram fazer com ele na França, né? Porque mesmo com 30% do evangelho sendo religião, e aí especialmente a gente pode falar da religião católica, mesmo assim eles queimaram os livros dele e quase botaram fogo na casa dele, né? Então, quer dizer, também acredito que houve uma preparação dos espíritos para que, obviamente, essa obra viesse à tona, viesse à luz, né? Ganhasse relevância dentre tantas obras, né? De cunho positivo e espiritual que já existiram, né? Mas parece que existia um movimento em torno do Kardec, enfim, da codificação e de um modo geral, que era necessário que chegasse nesse momento da história, né? E especialmente eu estou falando do papel da Igreja Católica, porque até que mesmo ele cita, né, dessa questão da Idade Média, por exemplo, essa expressão a ferro e fogo, que é uma expressão cunhada também nessa época por conta da tortura, né, que era comum. Então, a Igreja Católica tem o seu papel de tentar criar uma verdade, que é a verdade da Igreja Católica, que obviamente tem os seus senãos, né? Haja vista que, por exemplo, a Bíblia que chegou para nós, ela é uma Bíblia menor, vamos chamar assim, né? Porque é uma tradução que é a tradução do Rei Jones, né? Rei João, né, da Inglaterra. Então é essa tradução que veio para o Brasil, e ela é uma Bíblia que tem 26 evangelhos, mas de fato a gente sabe que a Bíblia originalmente é uma coleção de vários livros, né, vários livros escritos pelos apóstolos, né, de um modo geral. E o que a gente sabe é que em cada concílio, ou seja, cada reunião que a Igreja Católica fez durante a Idade Média, ela extirpou dessa Bíblia, né, alguns livros, né? E, por exemplo, hoje, por isso que está tão em voga o livro de Tomé, né, e tal, enfim, porque de certa maneira ele é um livro que é um livro muito importante, né? Deveria ser um livro muito importante na Bíblia, mas ele foi tirado porque haveria interesses da Igreja Católica, em extirpar esse livro, porque ele não atendia as necessidades da igreja naquele momento. Então, mas, por exemplo, no Evangelho de Tomé, existem algumas passagens onde ele condena a criação de templos ou monastérios, ou enfim, qualquer coisa do tipo, para se louvar Jesus, né? Então, segundo Tomé, ele diz palavras de Jesus, né? Levante uma acha de madeira, eu estarei ali, né? E olhe para o céu, estarei lá, enfim. Então, assim, ele de certa maneira condena a criação de templos, né? E adorações por templos, enfim. Só uma pessoa conhece a verdade? Não. Acho que a ideia da espiritualidade é assim, depende de onde você nasça, com quem você nasça, qual a sua cultura, qual a sua orientação, não importa nada, o que importa apenas é que qualquer pessoa pode chegar até Deus através da intenção e da boa vontade positiva, né? Então, obviamente, isso vai contra a criação de templos, que é uma coisa que naturalmente hoje em dia a gente tem demais, né? Independente de... Todo mundo está aí o tempo inteiro falando sobre a sua verdade. Até mesmo, né, a gente precisa comentar isso, que até mesmo dentro do movimento espírita tem várias situações em que o centro espírita, porque isso é do ego humano, né? O centro espírita, ele quer ser melhor do que o outro centro, ele quer ser maior que o outro centro. Eu já vi isso acontecer demais, né? Então, por exemplo, a gente tem todas as vezes que o homem se envolve colocando o seu ego na frente, né, ele acaba tentando degringolar a ideia de Deus, desse poder unânime, maravilhoso
e amplo, né, que é a ideia de Deus, dessa bondade divina, né? A gente tenta manipular isso para levar as pessoas para cá ou para lá, como se houvesse uma única verdade, e na verdade, né, em essência não existe uma única verdade, né? Deus é Deus, Deus é tudo, né? E obviamente Jesus é um desses avatares, ou seja, um desses seres iluminados que vieram iluminar a vida e a consciência de milhares de outras pessoas pelo mundo, né? Enfim, então fica aqui esse comentário que é assim, né? Tudo vai chegar no momento certo, adequado, porque tem de haver uma preparação, né? Tem de haver uma preparação para que as coisas aconteçam, né? Porque é como se fosse uma vibração, uma energia, né? Um momento adequado de que a coisa aconteça, né? Porque precisa entrar em sintonia, né? Quando entra em sintonia, e é muito louco isso, porque é tanto pro bem quanto pro mal, né? Por exemplo, é impressionante, quando as pessoas entram em sintonia, simplesmente as coisas acontecem, né? Enfim, cabe a nós então procurar fazer o melhor que nós conseguimos, né? E principalmente questionar tudo o tempo inteiro, para que a gente tem o mínimo de noção de não estar se perdendo nas nossas próprias cocriações, né? Nas nossas cocriações mentais, né? Porque às vezes o ego vai dominando a pessoa, né? Quando vê, ela está completamente dominada pelo ego, né? E aí obviamente ela fica se achando a médium, o pastor, o padre, né? E o líder religioso. E isso obviamente depõe e atrapalha, na verdade, o processo de evolução espiritual, né? Enfim, bom, nesse sentido, eu gostaria de pedir para vocês que hoje é um domingo, é o primeiro dia da semana, e vejam, nós teremos uma semana de guerras, né, pela frente. Hoje acho que no mundo nós temos cerca de, sei lá, 100 conflitos. Deve ter uns 80 conflitos acontecendo aqui, né? Pelo menos umas, sei lá quantas guerras, né? A diferença entre conflito e guerra é acima de 1000 mortos, né? Se tiver mais de 1000 mortos, aí é guerra. Se tiver menos de 1000, né? Aí é conflito. Então assim, a gente tem um bocado de guerras acontecendo nesse momento. Se a gente for pensar que hoje é o primeiro dia da semana e que nós teremos mais um monte de gente morta nessa semana, a gente começa a pensar nessa tragédia que é a guerra, que é o conflito, que é uma coisa horrorosa, né? Sem sentido, completamente sem sentido. Não há como defender um negócio desse. E obviamente eu gostaria que a gente criasse uma egrégora de prece e a gente pudesse orar e desejar verdadeiramente que essas pessoas tenham uma boa passagem, se essa passagem tiver que acontecer, mas que os bons espíritos possam trabalhar da melhor maneira possível para que o maior estrago seja evitado, né? Ou seja, que tudo seja conduzido da melhor maneira possível, porque de fato ninguém merece uma situação de insegurança, uma situação de risco à vida, né? Até porque a gente não sabe fazer vida, por que a gente destrói vida, né? É um negócio louco, né? Minha mãe era muito simples e minha mãe tinha uma ideia muito boa, que a minha mãe falava sempre o seguinte, tipo, se ela visse eu arrancando uma folha de uma árvore, ela diria assim, mas por que você está quebrando? Você sabe fazer outro?
né? Quer dizer, eu posso até plantar uma árvore, mas eu não sei fazer folha. Eu não sei como é que faz. Eu não tenho capacidade, entendeu? Então isso me fez aprender, né, dessa maneira, que é o seguinte: você nunca estraga, nunca detona alguma coisa que você não tem condição de fazer outro, entendeu? Ou de reparar aquele mal, né? Eu acho que isso é uma baliza muito boa para a vida, na verdade, entendeu? Não estraga aquilo que você não tem competência para realizar, ou para, enfim, né? Enfim. Então, pensando nessa egrégora positiva, eu gostaria que nós fizéssemos um Pai Nosso pelos conflitos, pelas pessoas que vão enfrentar esses momentos, estão enfrentando, né? Pedir aos bons espíritos que nos ajudem nesse sentido. Para que os bons espíritos recebam esses fluidos da nossa mais sincera desejo de harmonia, de paz, de prosperidade, de calma, de amor ao próximo. Que vós, os bons espíritos, possam receber essas energias, possam manipulá-las para que elas sejam bem utilizadas nesse processo. Que Jesus abençoe a todos nós. Pedimos aos bons espíritos que recebam as energias que agora, porventura, doamos, que essas energias possam ser usadas no salvamento, na cura, no afastamento das pessoas ao risco, nas falhas de equipamentos mortais, para que o bem prevaleça, que o melhor sempre aconteça, na medida do possível. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Todos somos úteis. A nuvem que escurece o sol nos traz as chuvas. O poste que apoia as lâmpadas não é apreciado pelo brilho. O alicerce sustenta o luxuoso, o belo palacete. E a humilde tomada tem várias utilidades. Vou ler novamente. Todos somos úteis. A nuvem que escurece o sol nos traz a chuva. O poste que apoia as lâmpadas não é apreciado pelo brilho. O alicerce sustenta o luxuoso e belo palacete, e a humilde tomada tem várias utilidades. Então está claro, né? Que às vezes a gente só olha para aquilo que está em evidência, né? Mas quanta coisa não tem por trás, né? Que a gente não consegue enxergar. Não é verdade? Que também é útil.
né? Então é importante a gente pensar que tem muita gente trabalhando contra esses conflitos, contra essas batalhas, né? É importante a gente pensar nisso também. E também é importante a gente pensar que talvez deva existir uma função da guerra. E talvez seja sei lá, porque talvez tenha algum processo embutido nisso, alguma utilidade. Mas felizmente ou infelizmente a única coisa que eu consigo ver é a inutilidade desse conflito, desses conflitos, dessas batalhas, dessas brigas, desse ódio um pelo outro, né? Enfim, eu estou dizendo isso porque se a gente for pensar simplesmente, Covid-19 já veio provar para nós que não tem fronteira, né? Não tem mais fronteira, não tem isso, sabe? O vírus atravessa o muro, atravessa a cerca, não tem bomba que mate vírus, entendeu? Então, assim, se tiver que alguma coisa acometer essa comunidade global, vai acometer, entendeu? E a gente fica disputando fronteira por dinheiro, por... Uma loucura isso, né? Esquecendo a natureza, esquecendo a importância da natureza para nossa vida, né? Enfim. A partir disso, vamos então pedir, né, fazer as nossas preces por nós mesmos, pedindo que os bons espíritos nos tragam calma, nos tragam tranquilidade, prosperidade, nos tragam uma boa vibração. E se cada um em particular tiver uma questão a ser resolvida, que peça agora, né, a partir de agora, para que os bons espíritos orientem as suas atitudes e os seus pensamentos em prol de algo melhor, em prol de uma solução, talvez. Então nós pedimos aos bons amigos que nos ajudem, interpretando as nossas necessidades e trazendo para nós aquilo que nos é digno, aquilo que nos é bom e aquilo que favoreça as nossas necessidades. Sendo assim, pedimos aos bons amigos a proteção, a paz e a prosperidade. Que assim seja. Também, durante esse Pai Nosso, eventualmente vamos pedir pelas nossas necessidades em específico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Valor real. Estamos destruindo o planeta porque não sabemos lidar com a nossa forma de energia, que é o dinheiro. Ele é um instrumento de troca que deve estar a serviço do espírito. Damos ao dinheiro um grande valor emocional e acreditamos que ele trará a felicidade que tanto buscamos. Mas essa visão distorcida
tem gerado grande sofrimento para a humanidade. O que dizer, né? Parece que enfim, parece que nem sou eu que estou escolhendo essas leituras, né? Ou seja, nem parece que sou eu que estou abrindo o livro. Mas o fato é isso, né, gente? O que nós estamos criando para o nosso futuro, né? Então que a gente possa todos os dias questionar a nossa atitude na Terra, a nossa atitude em relação ao nosso entorno, para que a gente possa, na medida do possível, ir aparando as arestas do nosso desenvolvimento espiritual. E naturalmente, quando a gente encontrar o nosso propósito, a gente vai se acalmar, a gente vai ficar mais tranquilo e obviamente vai conseguir, a partir disso, quem sabe, ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Olhando para essas pessoas não como inimigos, não como adversários, mas como seres em construção, assim como nós. Então fica aí a reflexão, que nós tenhamos uma boa semana, cheia de boas realizações, bons acontecimentos, e que a gente possa se ver em breve novamente aqui no Evangelho, né, no Lar, né, vibrando positivamente por nós e pelos nossos irmãos. Sendo assim, obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Boa semana e que Jesus abençoe a todos nós. Nos vemos em breve.